Olá, queridos irmãos, graça e paz, estamos aqui para mais um IBN em Casa. Nós estamos tratando do tema Igreja Desejável. Eu convido você para estar conosco nesses próximos minutos em comunhão com a sua família e aproveita para você compartilhar esse link com o maior número de pessoas para que todos possam receber uma palavra e ser edificados. Vamos fazer uma oração inicial. Deus da glória, eu te exalto, te glorifico. Eu bendigo o teu nome porque tu és Senhor da nossa vida. Juntamente com essa família, juntamente com essa casa, com todos que agora estão linkados, reunidos conosco, em volta da mesa para desfrutar desse pão, dessa palavra revelada que o Senhor tem para nós nesse tempo, eu quero pedir que o seu Espírito venha visitar toda a nossa família, nossa casa, de modo que sejamos melhores, de modo que nos apresentemos como igreja desejável na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora ter um momento de adoração com o louvor da igreja e logo em seguida voltaremos com a palavra. Deus abençoe. É o Senhor e maior que tudo na terra. Declare isso. Grande é o Senhor e maior que tudo na terra. Vem, Espírito Santo. Ah, Deus, vem com a tua presença, Pai. Maravilhoso. Seu toque, tudo em mim estremece. Quando sinto seu toque, meu coração desfalece. Quando sinto seu toque, o medo desaparece. E quando eu sinto seu toque, uma chama acende em mim. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Há um fogo em seus olhos, maior que a religiosidade. Há um fogo em seus olhos, maior que a incredulidade. Há um fogo em seus olhos, maior que todo meu pecado. E quando eu olho em seus olhos, uma chama acende em mim. Oh, eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Fogo arderá continuamente seu altar, não se apagará. E o fogo arderá continuamente seu altar, não se apagará. E o fogo arderá continuamente seu altar, não se apagará. E o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará.
queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Levante suas mãos e declare: a queimar. Eu volto a queimar por ti. Nós estamos aqui para adorar a Deus, adorar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não perca este momento por nada, amados. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar por ti, Jesus. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar, queimar. Eu volto a queimar por ti. Aplauda o Senhor com uma alegria. Glória a Deus. Vamos ao texto aqui da palavra de Deus, Mateus capítulo 16, verso 18, onde vamos pensar um pouco sobre a igreja que Deus deseja, né? A igreja desejável. Mas a partir do verso 18 do capítulo 16 diz assim: também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também quero ler apenas o verso 28 desse mesmo capítulo, que diz assim: em verdade lhe digo que todos que aqui estão não passarão pela morte até que veja o Filho do Homem vir no seu reino. Também quero ler o 17 do 1 ao 3. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Até aí. A igreja do Senhor, ela nunca pode perder o foco para qual propósito, de fato, exercício ela foi chamada. Nós somos a igreja, não são as paredes. Nós precisamos entender que aqui em Mateus 16 e também 17, Jesus está fundando a igreja. Essa palavra igreja, ela nem existia no Antigo Testamento. Essa palavra veio a existir justamente com Jesus. Jesus é o fundador, ele é o dono, ele é o Senhor da igreja. Então, esse texto é o fundamento da igreja. A gente precisa entender que a igreja do Senhor, ela é fundamentada nessa revelação. A revelação que os identifica com Cristo. O fundamento é Cristo. Fundamento, a base, o alicerce é Jesus, e nós somos intimamente identificados com essa base, com Cristo. Então, se nós não soubermos, não descobrirmos essa revelação que Pedro teve, porque Jesus está nesse texto se apresentando aos discípulos e até perguntou para os discípulos quem os discípulos pensavam que ele era. E Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E sobre esta revelação que Pedro tem é que Jesus fundamenta, Jesus funda, estabelece a igreja. E ele diz que sobre essa revelação as portas do inferno não prevaleceria contra ela. E dentro dessa revelação nós também temos então a continuidade, a ideia de que a igreja prosseguiria até mesmo sem a presença física de Jesus. Porque no verso 28 Jesus disse: olha,
Inclusive, né, em verdade vos digo que muitos de vocês que se encontram aqui, alguns de vocês não passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. E isso aconteceu ali no capítulo 17, nos primeiros versículos, a gente percebe. O capítulo 17 é chamado aqui no subtítulo de o Monte da Transfiguração, ou seja, Jesus se transfigura diante deles e ali Jesus se revela como de fato Ele é e como Ele será para a igreja. Jesus não estaria futuramente, fisicamente, mas estaria transfigurado em poder. E eles experimentam e aquilo ali tem algumas realidades, algumas coisas que nós precisamos ver. Ele revela as prioridades que a igreja deve ter. E eu quero pensar com vocês aqui de forma prática e rápida sobre essas prioridades de uma igreja desejável. Quais são as prioridades? E com base nessa revelação que Jesus dá a eles lá no Monte da Transfiguração, revelando o seu reino, revelando o Cristo por dentro, o Cristo transfigurado, nós pensamos em 3 prioridades aqui. Estar sempre em comunhão, ou seja, juntos com Cristo. E ali aparecem 2 figuras também junto com Jesus. Aparece Moisés e Elias, que também traz essas outras 2 prioridades, que é ensinar. Moisés representa a lei. Moisés representa o ensino. O didaquê representa esse comportamento que a igreja tem que ter de trazer o discipulado e também anunciar. A pessoa de Elias representa o profetismo, representa essa realidade da palavra, do confronto, da palavra libertadora, transformadora que a igreja tem que ter. Então, pensando sobre essa premissa dessas 3 prioridades, dessa comunhão, ou seja, a graça de Jesus, desse ensino, dessa liberdade, de trazer essa lei que a igreja representa e também trazer o anúncio da palavra, da pregação do evangelho àqueles que estão perdidos na pessoa de Elias. Pensando sobre isso, nós vamos para o livro de Atos, onde a igreja começa a se desenvolver, a igreja dos primeiros séculos, e nós vamos ver na vida dos apóstolos como a gente pode negligenciar essas prioridades. E no capítulo 6 do livro de Atos, a gente vai perceber que os apóstolos, por um momento, deixou de lado a opinião do Espírito Santo. No capítulo 6, no verso de número 2, a gente vai perceber. O texto diz assim: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos ou negligenciamos a palavra de Deus para servir às mesas. Estava acontecendo um problema que a igreja cresceu, alcançou uma proporção grande. Só na primeira palavra do apóstolo Pedro, cerca de 3.000 pessoas converteram. Então, houve um crescimento e eles perceberam que eles estavam um pouco perdidos, negligenciando a opinião do Espírito Santo para todo o contexto de orientação, organização. E eles estavam, ao mesmo tempo, tendo que compartilhar a palavra, envolvidos na oração e também servindo às mesas, e eles estavam meio que perdidos, negligenciando a opinião do Espírito Santo. E eles foram buscar a opinião do Espírito Santo para a organização dos diáconos e pessoas para servirem. Isso, por um lado, foi muito bom, porque o Espírito Santo concordou com aquela lista, que depois do verso de número 5, o parecer agradou a todos, elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, toda aquela lista dos homens ali. Porém, eles estavam negligenciando a voz do Espírito aqui. Eles estavam mais fazendo uma organização pragmática, voluntariosa, apenas para resolver o problema ali, e não simplesmente uma direção do Espírito Santo. E a gente precisa perceber isso, porque Pedro, lá no Monte da Transfiguração, Pedro também queria dar um jeitinho. Pedro queria fazer 3 tendas. Quando ele viu todo aquele mover de Jesus, Elias, Moisés, ele disse: olha, é bom estarmos aqui, vamos ficar aqui fazendo 3 tendas e nós vamos ficar nesse momento espiritual. Não, ali havia uma necessidade que as pessoas tinham, e o primeiro passo para se afastar das prioridades, até de atendimento das pessoas ali que estavam em confusão, é isso, é deixar a liderança do Espírito Santo de lado.
E aí eles começaram a tomar algumas decisões por conta própria. Se você for ler todo o contexto, aqui eu vou passar de forma rápida, você vai perceber que os apóstolos não estavam consultando o Espírito Santo para fazer o que eles estavam fazendo. E em segundo lugar, também pensando ainda sobre essa negligência das prioridades, precisamos aqui entender sobre a obediência parcial ao nosso chamado. No verso de número 4 do capítulo 6, o texto vai dizer: quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos estavam indo maravilhosamente bem, obedecendo em tudo à ordem de Jesus. O próprio Deus disse na transfiguração que era para eles servir e ouvir a Jesus. Eles estavam fazendo isso. Acontece que chega um momento que eles preferiram obedecer em partes. Eles não tiveram ali uma comunhão plena. Eles começaram a orar, ministrar a palavra, se dedicarem à palavra, e isso é bom. Todo o homem de Deus chamado para a palavra de Deus, para pregar o evangelho, tem que se dedicar à palavra, à leitura bíblica e à oração. Porém, não pode deixar a comunhão da mesa, a comunhão dos irmãos. Então, ao eleger os diaconatos, eles se afastaram dessa comunhão. Então eles se tornaram seres assim totalmente avessos, espirituais, intocáveis, e eles começaram a ficar num lugar de difícil acesso das pessoas. Então eles obedeceram em partes, obedeceram o ensinar e o anunciar, mas eles não obedeceram esse partir do pão, essa comunhão com os irmãos. Em terceiro lugar, nós vemos também uma indiferença com a sociedade. E a gente pode entrar nesse nível de negligência se nós não tivermos isso como igreja da prioridade. A igreja desejável, ela prioriza a sociedade. Ela prioriza esse tato com a sociedade. E no capítulo 8 do livro de Atos, no verso de número 1, diz assim, naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Deixa eu fazer uma pergunta. Por que a perseguição alcançou a igreja e os apóstolos não? Os apóstolos ficaram tranquilos em Jerusalém. Houve uma fuga em massa. Os irmãos começaram a fugir de Jerusalém com medo de morrer. E os apóstolos, no entanto, ficaram tranquilos. Ninguém tocaram nesse momento nos apóstolos. Há aqui uma ideia de algumas pessoas, inclusive eu também penso em partes assim, com relação a uma política da boa vizinhança, uma religiosidade mais sem ser aguda, sem confronto àquela sociedade. E eu creio que depois que eles escolheram aqueles 7, depois que eles fizeram isso sem ter toda uma direção do Espírito Santo, a gente percebe que foi mais na vontade deles, apesar de funcionar toda aquela eleição do diaconato. Os apóstolos estavam um pouco acomodados. Os apóstolos estavam um pouco isolados, por eles não partir para a linha de frente nessa questão da comunhão plena, nesse enfrentamento, do servir às mesas, da visitação, de ir a campo. Eles estavam meio recolhidos apenas na letra, apenas no sentido, entre aspas, espiritual da palavra, e eles então não foram alvo das perseguições nesse primeiro momento. Então, irmãos, se você quer ser uma igreja desejável, prepare-se para ser perseguido. Se você quer ser uma igreja desejável, é uma igreja que vai para o campo de batalha, que vai para o confronto e não fica indiferente à sociedade. A igreja se multiplica, ela cresce tanto, ela passa a incomodar os governantes, mas nesse momento a gente vê Estevão sendo morto, vê umas outras perseguições, mas vê os apóstolos ficando no conforto das suas próprias casas, na sua própria terra, no seu próprio local. E a gente vê novamente a figura de Pedro, lá no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 nós lemos, Pedro também querendo construir essas tendas confortáveis. Mas
A resposta de Jesus para Pedro naquela hora é: vamos descer. Você não sabe o que você está falando. Vamos descer. Quando eles desceram, muitas pessoas, desceram o monte, muitas pessoas lá embaixo estavam esperando para serem atendidas e muitos deles foram curadas. Jesus nos leva a um monte para trazer uma revelação de comunhão plena, uma revelação do ensino, do discipulado, e nos leva também para essa revelação de quem Ele é, no sentido do profetismo, nos identificando com toda a sociedade, sendo voz profética. Mas após isso, Ele quer que nós sejamos uma igreja que vá para o campo, pregar essa palavra incisiva e que transforma a vida dos outros. Podemos então aprender algo aqui. Para resolver esse problema, buscar o batismo no Espírito Santo. Buscar o poder do Espírito Santo para a nossa vida, para sermos essa igreja atuante. Segundo, mergulharmos no discipulado, no ensino sério, levando uma palavra totalmente reveladora para as pessoas nesse tempo presente. Ser firmes, ser constantes na obra do Senhor. E aqui a gente pode mencionar o trabalho do IBN em Casa, das nossas células. Jamais se esquecer do cuidado, da intensificação do amor para com os outros. O próprio apóstolo Paulo diz isso. Diz que se não tiver amor, você pode fazer qualquer outra coisa. Então, para ser uma igreja desejável, precisamos cumprir essas 3 prioridades. Mergulhar nessa comunhão plena com o Espírito Santo, sermos firmes e constantes na palavra, no ensino, e sermos amorosos, dedicados, sermos participantes em todas as áreas das vidas das pessoas. Que Deus abençoe sua vida. Quero compartilhar aqui 2 questões simples para a nossa breve meditação após o encerramento da nossa fala. Perguntas: quais as características que ainda faltam em você para se tornar uma igreja que Deus deseja? Tem alguma característica? Eu vou pedir para que cada um, pelo menos, aí pense em uma característica e compartilhe, tá? Para que não corra um risco de um só ou 2 falar. Uma característica em você que pode despertar, né? O desejo, as pessoas olharem para você e querer o Deus que você serve como igreja. Uma igreja desejável é isso. Não é apenas um ambiente para congregar. Uma igreja desejável é ser uma pessoa que flui no poder do Espírito a ponto de atrair outras pessoas para o convívio e para essa intimidade do corpo de Cristo. E também uma pergunta, outra: o que você pensa que seria uma igreja que Deus deseja? Qual é o arquétipo? Qual é o modelo? O que você pensa a respeito de uma igreja que Deus deseja? Boa noite, que Deus abençoe sua vida, viva um novo tempo na presença de Deus. Pai da glória, eu exalto o Senhor, glorifico o teu nome e que haja comunhão plena em nossas células, em nosso IBN em Casa, que haja o mover do ensino da palavra e que haja uma interatividade entre nós e os irmãos no amor do Senhor, em nome de Jesus. Amém.